Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Glória a Deus. Todos acharam? Atos 26, versículo 23 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 23. Isto é como Cristo devia padecer e como seria ele o primeiro que pela ressurreição dos mortos devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo, porque o rei diante de quem eu falo com liberdade sabe destas coisas, pois não creio que nada disso que lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Disse Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão? Respondeu Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, menos estas algemas. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra do Senhor nos relata uma história muito interessante, segundo Crônica 12, do versículo 1 ao 12. Nessa época, quem era o rei do reinado de Judá era Jeroboão, ou Roboão, filho de Salomão, que assumiu o reinado. E nós vemos que vem Sisaque, rei do Egito, vem atacar o povo do Egito, vem atacar o reinado de Judá. E Deus levanta no meio do povo de Judá um profeta chamado Micaías, que diz assim: olha, tudo isso está acontecendo por vocês, porque vocês têm desobedecido a palavra de Deus. Ele não vai deixar que vocês sejam destruídos, mas o rei do Egito, Sisaque, vai atacar. E ele ataca o reinado de Judá. Ele leva alguns despojos e leva principalmente, Davi tinha deixado para a classe de soldados, a guarda real, que tinha escudo de ouro. Cada entrada deles, eles usavam aquele escudo de ouro. E o rei Sisaque levou todos esses escudos. Levou esses escudos e o rei Roboão, ele fez outros escudos para os seus soldados, mas era de bronze. Ele parecia de ouro, mas não era ouro, era de bronze. E isso nos mostra, amado, que muitas das vezes, dentro da própria igreja, às vezes se olha para uma pessoa, parece um ouro de cristão, mas na verdade não passa de um bronze. Ele tem aparência de cristão, ele até canta como cristão, e até carrega a Bíblia como cristão, mas não tem nada de Cristo na vida dele. E como o rei Roboão enganava muitas pessoas, enganava até os seus súditos, quando a sua guarda real saía junto com ele, eles com aqueles escudo polidos, que as pessoas pensavam que era um escudo de ouro que Davi havia feito. Não, era um escudo de bronze. E todos passavam enganados. Essa passagem que eu acabei de ler, que fala do apóstolo Paulo, ele começa a discursar, ele estava preso, e ele começa a discursar diante do rei Festo e o rei Agripa. E ele começa a falar do seu testemunho, como que o Senhor apareceu para ele, como que o Senhor o encontrou, a ponto do rei Festo dizer o seguinte: as muitas letras, Paulo, te faz delirar? Ele: não
não é as letras não estão me delirando. Eu estou falando de algo real, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu sou. E ele diz, por pouco ou por muito, que muitas pessoas fossem um verdadeiro cristão como ele. Porque o rei Agripa conhecia os fatos, conhecia os profetas, mas não andava de acordo com a palavra do Senhor. E diante desses comentários, amado, e dessa palavra, nós queremos falar nessa noite sobre o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Amados, não estou aqui numa posição de julgamento, mas estou aqui numa posição de instrutor, eu estou aqui numa posição de orientá-los, de levá-lo a andar uma perfeita vida, ou buscando a perfeição diante do Senhor para ser um verdadeiro cristão. Porque é notório, nós vemos muitas pessoas que se diz cristão, mas eles não vivem como cristão. Às vezes a sua boca é um verdadeiro túmulo aberto, quando se abre, não do mau hálito, mas das palavras que saem da boca dessas pessoas. Que, como eu falava de manhã na escola bíblica, que o pior lugar para alguém discipular, seria dentro da sua própria casa, da sua própria família. Porque ele vai falar da palavra aquilo que a esposa e os filhos sabem dele. Então ele prefere muitas vezes falar com quem não conhece a ele, e tudo que ele vai colocar, as pessoas vão achar bonito, porque não conhecem a sua vida. E muitas pessoas, eles vão evangelizar, ganhar pessoas, nem na rua deles não vai, ele vai em outro lugar, porque o testemunho dele não condiz com a vida de cristão. E o apóstolo Paulo coloca algo aqui sobre o verdadeiro cristianismo. A estatística dizem que há milhões, que há bilhões de cristãos no mundo. Só no Brasil hoje, a estatística diz que nós passamos de 35 milhões de crentes. Muitos, eles não resistem à prova da fidelidade de Cristo. Tem muitas pessoas que, se for levar para passar, se tivesse uma máquina para levar a conferir, eles reprovavam. São cristãos por quê? Por que eles são cristãos? Porque os seus pais são cristãos, porque pertencem a uma igreja cristã, eles vão aos cultos, contribuem financeiramente para a igreja, falam algumas vezes de Cristo, mas será que tudo isto é ser cristão? Conhecer a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. Crer em Deus, ele também crê que Deus existe. Ah, mas eu tenho a Bíblia. Se você for lá no centro de Macumba, tem uma Bíblia lá também. Ah, mas eu sou dizimista. O satanismo também dizima. Ah, mas eu também sou batizado. Os judeus, todos eles para passar, têm que ser batizados. Os mormons batizam. Testemunho de Jeová batizam. Então, ser cristão é muito mais do que entrar num sistema religioso. Ser cristão é você ter uma experiência real e viver a palavra do Senhor. Hoje, amado, muitas pessoas, eles não se decidem por Cristo, eles não vêm à igreja servir o Senhor por mau testemunho que aqueles que se dizem cristãos dão. Pela vida que levam, que dizem que são crentes. Porque nós estamos numa época, amado, que nós devemos, ou é ou não é. Ou é quente ou é frio, porque morno não adianta. A Bíblia diz que o Senhor vomitará. Agora queremos colocar algo, amado, quero que você preste atenção. O que o cristianismo não é. Presta atenção. O que o cristianismo não é. Ele não é um rótulo eclesiástico. Ele não é um rótulo eclesiástico. Ter o nome no rol de membros de uma igreja, ser batizado, fazer profissão de fé, ou seguir a religião dos pais, não é ser cristão isso. Isso não é ser cristão. Quando você olha para a Bíblia, tinha 7 filhos de Seva, um sacerdote, que eles foram lá expulsar
um demônio, e disseram assim: olha, nós expulsamos em nome do Deus que Paulo prega. Olha bem, ó, nem autoridade não tinha para dizer, fala o Deus de Paulo. Saíram todo machucados e o endemoniado partiu em cima deles, deixou eles todo rasgado ali, porque não tinha autoridade, porque não conheciam a Cristo. Não conheciam o verdadeiro cristianismo. O cristianismo não é uma crença sincera, não é uma crença sincera. Sincera apenas não salva. Uma crença sincera não salva, amado. Eu creio sinceramente que Jesus é o Filho de Deus, mas as minhas atitudes, você crê em Jesus, mas não obedecer o que Ele pede, ou tomar as posições, também não vai te fazer. Isso não é cristianismo. Se você perguntar para muitas pessoas católicas, eles creem fielmente, choram ao assistir à paixão de Cristo. Eu creio fielmente que Jesus, Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário, mas isso não basta. Eu preciso viver o cristianismo agora. Então o cristianismo não é aquela sinceridade apenas não salva. Veja o exemplo do jovem rico, de Marcos capítulo 10, versículo 17 e 25. Quando Jesus falou para ele o seguinte, ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: olha, você não adulterará, você não rouba, você não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E falou um monte para eles ali, e ele naquele momento, ele abriu um sorriso, esticou o peito ali, e quando Jesus terminou, diz assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Olha bem, amados, obedecia todos os mandamentos. E quando Jesus disse para ele o seguinte: olha, então é o seguinte, venda os seus bens, distribua aos pobres e venha e siga-me. Ele não quis. Ele não quis. Então, obedecer certas coisas, mas não tem condições de seguir Jesus quando pede para fazer alguma coisa, não vai adiantar. O cristianismo não é moralidade. Nós vemos que muitas pessoas acham que moralidade é ser cristão. Não pode isso, tem que andar desse jeito, eu tenho que andar dia e noite de terno, se for possível dormir de terno, eu tenho que andar com o cabelo lá, parece um rabo de cavalo, desse tamanho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas isso é moralidade. Moralidade, moral, não é cristianismo, amado. Olha bem, há pessoas de alto padrão moral, amado, e não são crentes. Alto padrão moral, mas que não estão salvas. Não estão salvas. Olha um exemplo para vocês ver dentro da Bíblia. Os acusadores da mulher adúltera eram homens com uma moral elevada. Eles eram moralistas, essas pessoas. Se julgavam sem pecado. Você pode notar que as pessoas que é moralista, ele se julga acima de qualquer pessoa, ele é melhor do que qualquer pessoa. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 9. E quando eles julgavam sem pecado, mas não resistiram às suas próprias consciências. Quando Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles chegaram da seguinte forma, trouxeram aquela mulher e disseram assim: esta mulher foi pega no ato do adultério. E a lei diz que tais devem morrer. Eles já erraram e já pecaram. Porque a lei diz assim: ambos devem morrer. Se ela foi pega no ato do adultério, aonde está o homem? Aonde estava o homem? Eles só levaram a mulher. E Jesus disse assim: se vocês que têm uma moral elevada, vocês que são homens santos, atire a primeira pedra. Acho que a primeira coisa que veio na mente deles: se nós tivesse certo, o homem devia estar aqui também. Então, moralidade, isso não é cristianismo, amado. O cristianismo também não são boas obras. A palavra do Senhor nos diz, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9:
A salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. É um dom gratuito de Deus. Se salvação viesse por obra, espíritas já estavam todos salvos. Porque eles gostam de fazer obra, eles não sabem dizer não a alguém que pede. De maneira nenhuma. Não são boas obras, o zelo religioso, a benevolência, a caridade. Os interesses próprios podem fazer tudo isso, amado. Uma pessoa que tem um interesse próprio, até mesmo um político, qualquer pessoa, ele não faz todas essas obras? Ajuda o pobre, dá roupa, constrói casa, faz isso, mas qual que é o interesse dele? Se promover, para a pessoa dizer, ele é o cara, para dizer, eu tenho um coração bom, essa pessoa faz isso, e ele anda todo, ele fica todo assim. Isso, amado, não é caridade. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Automaticamente nós fazemos as obras, mas não estamos ali querendo nos aparecer, querendo receber galardão, querendo salvação. Nós fazemos isso porque é uma qualidade do verdadeiro cristão, não por salvação. Os fariseus, e um bom exemplo disso, os fariseus faziam tanta obra, mas tantas obras. Os espíritas fazem tudo isso. Madre Teresa de Calcutá, meu Deus do céu. Então, se fosse assim, ela já estava no céu em vida. Tantas outras pessoas que fazem boas obras, amado. Tantas pessoas. Mas isso não te dá o direito de salvação. Isso não é cristianismo. Não é devoção. Cristianismo não é devoção. Oração, adoração. As religiões falsas fazem isso também, amado. Olha, o paganismo também fazem oração, fazem devoção, adoração, que você dá uma olhada neles, se você perceber, muitas das vezes, até mesmo os carismáticos, muitas vezes estão ali adorando, fazendo uma devoção, oração, que você olha, meu Deus, parece crente. Então, o cristianismo não é. O paganismo também faz isso. Olha, por exemplo, o exemplo de Cornélio, de Atos capítulo 10. Quantas obras, a ponto das pessoas chamarem lá, ó, ele chamou tantas pessoas ali, mas ele fazia boas obras, ele ajudava as pessoas, ele tinha tantas coisas, mas não era salvo. Quem sabe o que eu estou falando para você, eu estou deixando você decepcionado. Todas essas coisas não é cristianismo. Se fosse assim, a devoção, a oração, Mahatma Gandhi seria salvo. Madre Teresa seria salvo. Mahatma Gandhi tinha sua devoção constante. Horas e horas de oração. Vários dias de jejum. Na presença do seu Deus, ele passava horas. Mas não tinha salvação. Cristianismo não são sentimentos, amado. Cristianismo não é sentimento. A eloquência comove. Amados, nós vemos muitas das vezes que o homem, na sua eloquência, ele pode levar as pessoas à emoção, e a pessoa chorar, e a pessoa falar alguma coisa que mexe com você, você chora. Então essa questão do sentimento não quer dizer que é cristianismo. Sentir arrepios não quer dizer que isso é cristianismo. Tem muitas pessoas que estão enganadas dizendo que eles são crentes. A música produz o que parece ser uma adoração. A música produz o que parece ser uma adoração. Amados, para quem conhece de música e pessoas que depende a nota que ele mexe no teclado, mexendo com qualquer instrumento, na hora ele vai tocando nos sentimentos mais sensíveis da pessoa. E daqui a pouco a pessoa está ali, envolvida com a música, e até ele chorando. Isso não quer dizer que é a presença de Deus, não quer dizer que isso é cristianismo.
A música parece uma adoração, mas não é. Os sentimentos são traiçoeiros. Sim ou não? Sentimentos são traiçoeiros, amado. Lembra daquela mulher que, se fosse nos dias de hoje, enganava um punhado de crente? Quando Paulo e a sua equipe passavam, aquela moça dizia de uma forma eloquente, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a palavra de Deus. E ela era o quê? Uma adivinha, uma perturbada, uma endemoniada. Se for no dia de hoje, ai meu Deus do céu, que palavra maravilhosa que eu recebi. Fui reconhecido finalmente que sou homem ou mulher de Deus. Na minha igreja não me reconhece, mas o demônio te reconheceu. Isso não é cristianismo. Isso não é. Os sentimentos são traiçoeiros. Olha o que Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Sim ou não? Quantas cacas que você fez porque seguiu o teu coração? Quantas cacas você fez porque seguiu os seus sentimentos? É tão interessante que na hora de fazer não analisou as coisas. Mas depois que fez a caca, o leite foi derramado, tem que se limpar. O coração é enganoso. Quando alguém chega para mim e diz: eu estou sentindo meu coração, pronto, para parar. Estou sentindo, sentindo. Enganoso é o coração. Olha, eu vou terminar o versículo aqui, ó. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso ainda, ele diz. Enganoso e perverso. Quem o poderá conhecer? Vou mostrar um exemplo bem facinho, que o coração é enganoso e perverso. Vou fazer um propósito, vou levantar às 6 horas da manhã, vou fazer minha higiene, vou dobrar meu joelho, meia hora de oração, levanto, dá para fazer o café, dá para ler a Bíblia e depois eu vou para o trabalho. Está feito o propósito. Tá, de manhã, 6 horas da manhã, pouquinho frio, gostosinho, o celular despertou, ou com a musiquinha, sangue de Jesus tem poder, aquela musiquinha suave, do jeito que você gosta, ou de repente com um som de bateria, dá uns batidos de bateria, uma coisa assim, ou de repente tem gente que acorda ao som do acelerado de um carro, de uma moto, e ele acorda, e aí ele diz assim, olha o que o coração diz: é cedo ainda, dá para você dar uma cochiladinha de uns 5 minutos e você levanta. É verdade. Passou 5 minutos, quando ele pensou 5 minutos, já passou mais. Passou 15. E ele daí levanta: meu Deus do céu, meu Deus, o Senhor me perdoe. Hoje não dá para mim orar, porque estou atrasada. E não sei o que, e daqui, o coração já te enganou. Ele é perverso. Ele te engana. Sentimentos, amados, sentimentos passam. Você vai num momento, num culto fervoroso, é gostoso, mexe com o teu sentimento, amado, mas quando é na segunda-feira, isso passou. O choro passou, a tremedeira passou, os arrepios passou. E o que fica agora é a realidade. O que transforma a vida da pessoa, o que vai levar é a palavra ouvida e praticada. Isso sim vai transformar a vida da pessoa, não sentimentos. Sentimentos não vão fazer isso. Agora escute agora. O que é o verdadeiro cristianismo? Eu falei até agora o que não é o verdadeiro cristianismo. Mas o que é o verdadeiro cristianismo? É andar em novidade de vida. Isso é cristianismo. A pessoa diz: cheguei, aceitei Jesus, sou crente agora. Ele começou outra vida. Mas o camarada diz o seguinte: eu sou crente, aceitei Jesus, batizou, mas a vida não muda.
Não muda. Vive com as piadas indecentes, vive na rodinha de bebida, vive nessas coisas, vive fazendo coisas erradas. Como que ele se diz que é crente? Andar em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 6, verso 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós somos nova pessoa. É isso, amado. Isso é cristianismo. Nova pessoa. A pessoa diz assim: mas você é diferente. Realmente. Fulano de tal mudou, ele realmente foi transformado. Isto é cristianismo. O que é o verdadeiro cristianismo? É nascer de novo. Não é conversão. Conversão não te dá o direito de salvação, amado. Levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, não te dá o direito. Mas nasci de novo. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento para a pessoa se posicionar diante do Senhor. João capítulo 3, do verso 3 ao 5. O verso 3 do capítulo 3 de João diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Momento nenhum ele falou de conversão, mas falou do novo nascimento. Novo nascimento. Outra coisa, o verdadeiro cristianismo, ele não escolhe pessoas para ele amar. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Eu não posso escolher, não, eu vou escolher só o Joãozinho, a Mariazinha, o Filomena, o Sebastião e o fulano de tal. Esse aqui é meus irmãos. Os outros eu não quero nem saber. Esse negócio de nós encontrarmos crente e dizer, ele toma ceia, ele é batizado, ele está ali, e ele diz, eu não gosto de fulano de tal, se eu puder eu prejudico fulano de tal, eu tenho raiva de fulano de tal. Esse é um assassino. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele é homicida. A Bíblia diz isso. E como que uma pessoa diz que não gosta da outra, fala mal da outra e diz que é crente em Jesus Cristo? O verdadeiro cristão, ele ama o seu irmão. O verdadeiro cristão, amado, presta atenção que eu vou falar para você aqui. O verdadeiro cristão, ele pode saber que alguém falou mal dele, pode saber que a pessoa não gosta, ele continua gostando. Ele, mesma coisa, ele cumprimenta, ele vai lá na casa do fulano, ele faz isso porque ele ama. E alguém que não é cristão diz assim, você não tem vergonha, você parece um trouxa que fica lá, usa assim, fica lambendo fulano e tal não gosta de você. O amor de Cristo está no coração dele, ele não consegue ter raiva de ninguém. Ele continua amando. Esse é o verdadeiro cristão. Como é que você se sente? A Bíblia diz assim que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão e for ofertar, vá lá, conserte primeiro e depois venha trazer a oferta. Amar uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento eu vos dou. Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um pelos outros. Amados, Jesus Cristo sabia que Judas iria trair. Judas estava sentado à mesa, ele deu a ceia para Judas e chamou de meu amigo. Ah, mas é Jesus. Ué, Jesus era o quê? Um fantasma? Um espírito? Jesus era homem, carne. E ele diz assim, se nós amarmos como ele amou, assim nós somos seus discípulos.
Porque Jesus amou. Ele diz na sua palavra: se você ama aquele que te ama, que recompensa terá? Os ímpios também fazem assim. Nós devemos amar a todos, independente de quem é, de classe social, devemos amar. E aprenda uma coisa, amado, que tem um monte de pessoas que são agentes do inimigo, que vão levar, leve e traz, faz isso. Não ligue, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor, essa pessoa. Porque tem pessoa que te rouba a paz. Não deixe ele roubar a paz, porque a tua paz é com Jesus Cristo no teu coração. Acabou. O verdadeiro cristão é isso, amado. É exatamente isso. Outra coisa que é o verdadeiro cristão: andar como Jesus andou. Jesus, ele amava todas as pessoas. Jesus era convidado para as festas. Se você analisar o casamento que Jesus foi, ele não tinha feito nenhum milagre, nem algo extraordinário, não tinha feito nenhuma pregação extraordinária. E convidaram Jesus, e ele disse assim: olha, só que é o seguinte, eu tenho mais 12 aqui para levar junto. Não pode trazer, se você é gente boa que nem você, é discípulo de Jesus, então vamos lá, gente boa também. Jesus vai para o casamento, convidaram ele, leva mais 12 junto com ele. Jesus era tão bacana, amado, que ele tinha amigos lá em Betânia, que era Lázaro, Maria e Marta, estavam lá, era amigo dele. Ele ia lá, ele repousava, ele comia, ele ia lá nas panelas lá, comer com eles, porque eram amigos dele. Jesus levava uma vida assim, amado. Ser cristão não é você ficar refugiado lá no teu canto e não ter amizade com ninguém. Ser cristão não é você chegar numa esquina onde tem várias pessoas não crentes, você chega, eles te respeitam, você fala, não é que você vai viver um chato só pregando, você conversa tudo negativo, você é gente boa. Gente boa. Você está num lugar, conversa com todo mundo. Anuncia Jesus. Quantos lugares eu saio e eu vou conversando. Essa semana eu encontrei um senhor já de idade, meio abatido, daí ele falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Então me dá um conselho para mim. Eu falei: o que aconteceu? Eu fui casado 31 anos, daí a mulher me largou, arrumei outro que tinha quase uns 20 anos mais novo do que eu, e agora morei 16 anos, e agora essa mulher me largou também. O senhor quer errar de novo? Não, eu não quero errar. Então arruma uma coisa que tem lógica. O senhor tem 64 anos, que você quer arrumar uma de 40. Primeira coisa, o senhor não vai aguentar ela amanhã mesmo. O senhor já foi bananeira que deu caixa. Ele caiu na risada. Arrume alguém que seja uma coisa. Falou: estou sozinho, eu tenho uns bens, tenho um prédio aqui, não sei o quê, minha família, os outros moram tudo longe, eu vou ficar morando sozinho. Arrume alguém que venha, que seja compatível dentro de uma lógica, para vocês viverem juntos, para um cuidar do outro. Agora o senhor quer arrumar, vai aonde arrumar? Falou: sabe que o senhor está certo? Falei: não, eu não estou certo, a palavra que não é certa. Porque veio, ele falando assim, vem na porta da minha casa várias mocinhas querendo dormir comigo. Olha ele falando, um homem de 64 anos, menino de 20 e poucos anos. Falei assim: mas não está atrás do senhor, está atrás do seu dinheiro. Eu pude falar para ele, dar uns conselhos para ele. Falei: obrigado, pastor, obrigado. E assim nós vamos encontrar um monte de gente que vão conversar com você. E você fala na linguagem deles, porque Jesus encontrou gente do que é jeito, amados. E ainda falava que ele era beberrão, comilão, que entrava na casa dos pecadores, não falava disso de Jesus, mas ele era gente boa, as pessoas gostavam dele. Amado, hoje nós vemos que tem crente que é chato. Crente que as pessoas começam, ele está vindo para o lado de Deus, as pessoas vão disperso, porque lá vem o crente chato. Daqui a pouco o camarada está lá num assunto, vem ele condenando as pessoas estão tudo para o inferno. E tem um que fala demais, que falta dar uma congestão cerebral na pessoa.
É santo demais muitas vezes. Mas nós temos que esquecer que nós estamos no mundo. E Jesus disse assim: eu não quero que vos tire do mundo, mas que o proteja do mundo. Você é de carne e osso, amado. Você pode viver o evangelho, ser um verdadeiro cristão, sem se contaminar com o mundo. Amar as pessoas. Andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Se nós, eu estou em Cristo, então ande como ele andou. Andar aqui quer dizer sua vida de acordo, de um modo geral. Todos os jeitos, falar, ouvir, pensar, reagir. Todo esse tipo são a reação como Cristo teve essas reações. Outra coisa, afastar-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus. Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Todos. Amado, tem muitas pessoas que eles não vêm para a igreja porque eles pensam que a igreja é um lugar de pessoas chatas. De pessoas que vai apontar o pecado dos outros. Eu estava lembrando esses dias de um rapaz, hoje ele é diácono da igreja, o nome dele é Delmando. Nas campanhas que nós fazíamos, e o Delmando, pensa num homem que era fissurado para assistir um futebol. Palmeirense roxo, sim. Não verde, não é roxo não, verde. Gremista, olha lá, ó, o gaúcho lá. O gaúcho, ó, meus parabéns. Ele veio, o jogo do Grêmio era 7 horas, ele veio tocar a bateria, e eu falei para ele assim: olha, Deus vai te honrar, e o Grêmio vai ganhar, e o Grêmio está ganhando de 3-1, irmão. Olha, eu vim até de camisa azul, em homenagem ao Grêmio, Deus te honrou. E o Delmando, ele vinha trazer a mulher na campanha de sexta-feira, encostava, saía com a moto vazando. Eu falei assim: eu tenho que alcançar esse cara. E um dia eu cheguei, ele estava descendo, ele estava de short com a camisa do Palmeiras. Mas foi para já, eu encostei o carro, não tinha jeito de sair. Pô, meu irmão, e aí? A camisa bonita sua aí, meu irmão. E aí, o Palmeirão, como é que está o Palmeirão? Ganhamos hoje. E ali ele entendeu que ser crente não é uma coisa chata. Que poderia estar torcendo para um time, poderia estar lá, não colocando em primeiro lugar, mas poderia ser desse jeito. Ele começou a vir na igreja. Muitas das vezes não dava tempo de eu assistir o futebol, ele sentava no banco, ele fazia 5 dedos para mim assim, ó. 2, pastor. Eu falei, E ele, ó, foi batizado, aceitou Jesus, é um ótimo cristão, um ótimo pai, diácono da igreja, amado, que ele veio através disso, porque ele pensava diferente. O que é ser cristão dentro da igreja? Será que muitas pessoas que você conhece não vêm porque acha que ser crente é uma coisa chata? Ser uma coisa que vive só apontando o dedo para as pessoas, dizer que as pessoas vão para o inferno? Conhecer as pessoas, amado. Nesses patrocínios aqui eu conheci. Sábado de manhã, até a Penha estava lá na mobiliária sentado. O Toninho da mobiliária é meu amigo. E a hora que eu sentei conversar com o Toninho, eu olhei para o rosto dele e falei: Toninho, você não está legal não, né? Eu não estou mesmo, pastor. Não, eu te conheço, sua aparência está assim. O que está acontecendo, Toninho? Eu recebi uns resultados do exame aqui e todo alterado. Eu falei: não, Toninho, Deus vai te dar graça, camarada. Deus vai te abençoar. Se Deus, isso é coisa pequena, cara. Você uma caminhada de manhã cedo, você tirando essa comida uns dias, você já regulariza para daqui a pouco, quando eu sair de lá, o homem já estava sorrindo. Se conhece as pessoas, às vezes você não está legal. Se for preciso, vem cá, vamos orar. Daqui, bota a mão na cabeça dele e ora por ele, abençoa a vida da pessoa. Acabou. Você não está dizendo, vinha para você ser crente, mas você deu o primeiro passo para essa pessoa, quando ele precisar de alguma coisa, vai procurar você. Isso é ser cristão. Quantas pessoas, amado? O Cláudio, sabe onde que eu conheci o Cláudio? Na porta da oficina do Ney. Conversando outros assuntos, não foi, Ney? Outros assuntos nós conversando, está aí o Cláudio e a família dele aí, ó. Crente tem que ser gente boa, amado.
Crente tem que andar como Cristo andou. Cristo era gente boa. Então é exatamente isso, amado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amado. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o verdadeiro cristão. Marcos 12:30 assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deus é maior. Amar a Deus mais do que o Palmeiras, mais do que o Grêmio, deixa eles lá. Jesus é maior para nós. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que uma festa que as pessoas dão. A festa espera, mas eu vou adorar o meu Deus. Deus vai te honrar. Isso é ser cristão, amado. E nós vivemos numa geração que as pessoas, se sobrar tempo eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Ele não vai nem oferecer o seu culto, ele vai assistir um culto. Isso não é ser cristão. O verdadeiro cristianismo, amado, é mais do que uma religião. Religioso não tem salvação não, amado. Mas o novo nascimento sim. Uma experiência com o Senhor sim. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que o Senhor quer de nós. O verdadeiro cristão. Como eu disse, eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Mas eu estou aqui para levar você a pensar. E dizer o seguinte: como é que eu estou? Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Eu estou sendo um exemplo para onde eu vou? Será que o Senhor me chama de amigo? Será que as pessoas que me cercam dizem assim: crente, gente boa? Porque tem muito crente, gente boa, amado. Que as pessoas vão estar dando testemunho de você para outros. Vão dar testemunho da tua igreja, da tua família. Quem são vocês? E muitas pessoas vão dizer assim: você não é nem aquele crente chato, não. Seja gente boa como Jesus. Amém?